Não, manda ver, velho. Bruno Tobias mandou 50. Cara, até a cor ficou cor do Pink Pill. Sério, maravilha, Ficou velho. pink aqui. Valeu, Brunão. Ele quer ouvir a opinião da mesa sobre mulheres narcisistas e a contribuição das redes sociais para o fortalecimento desse perfil e as terríveis consequências para quem se apaixona por uma narcisista. O que vocês têm a dizer sobre isso? Quer Orlando primeiro. Agora, Orlando. Mete o pau nas narcisistas aí agora. Vamos identificar essa mulherada aí. Bom, vamos primeiro explicar o que diz os dados e não o que diz o discurso da rede social. O transtorno de personalidade narcisista, o TPN, só pode ser diagnosticado por um profissional habilitado e não é de uma hora para outra. Ponto número 1. Número 2. O TPN, o transtorno de personalidade narcisista, estatisticamente é mais comum em homens do que em mulheres. Esse é o ponto número 2. O que em mulheres é mais comum é o transtorno de personalidade histriônica. Que é geralmente... Querer se aparecer, aquela coisa, não é? Exato, centro das atenções, muita sexualização, muitos homens ao mesmo tempo. Esse é comum mais em mulheres, mas também o transtorno precisa ser diagnosticado por meio de um profissional habilitado. O que tem acontecido hoje é que quando você tem birra de uma pessoa, você fala que ela é narcisista. Eu fui chamado, acho que ontem, não foi? Pronto. Consciência. Pronto, agora o Thiago também é narcisista porque eu falo o que eu acho. Tá ligado? É tipo isso. Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto, que a gente tem que parar de ficar dando diagnóstico para os outros, porque a gente não gosta do comportamento do outro, porque ele não foi tão legal com a gente. O que a gente está tendo são pessoas, muitas mulheres inclusive, que são egoístas, que têm alguns traços, vamos assim dizer, que lembra o histrionismo, que é um excesso de necessidade de validação, porque no fundo é insegura pra caramba, e por aí vai. Agora, não existe no relacionamento, puxando o gancho do que ele falou, uma mulher que é abusadora sem um homem que se permite ser abusado. Não existe a figura do manipulador ou da manipuladora se do outro lado não tem alguém fraquinho que permite ser manipulado. Então uma mulher que tenha um comportamento assim, diante de um cara que tá denso, forte, equilibrado, ela vai passar, entre aspas, fome. Ela não vai... Agora, se a mulher tá fazendo na rede social, tá rebolando, tá fazendo isso, não tô nem aí, não é problema meu. Ela não é minha filha, ela não é minha mulher, então não quero saber. Se eu tivesse solteiro, eu ia olhar para as mulheres que eu acho que tem valor e tentaria me aproximar delas. E não ficar fazendo análise se a mulher tá fazendo isso ou aquilo. Cara, o problema é dela, se ela vai lidar com a Deual, ela que lide. A gente tem que aprender a olhar muito mais pro nosso destino e para as nossas falhas do que ficar necessariamente o dia todo apontando do outro. É muito mais eficaz. Mais simples também, né? Menos energia. Perfeito. Nossa, o Orlando disse tudo já, né? Disse tudo. A questão é que o poder de escolha ainda é um poder que você tem em mãos, né? Mais uma vez, o que o Orlando falou como neurocientista, eu tenho que validar isso mais uma vez. Não é um diagnóstico que é do dia para noite, você, né, tem vários estudos que você precisa fazer dentro desse transtorno, se existe. Não vai ser porque você realmente não vai mais com a cara da pessoa ou ela falou algo que não te agradou, que ela de repente vira uma narcisista, vira um psicopata, né? A gente escuta essas coisas também. Você é um psicopata, né? Só porque você não gostou daquilo que eu disse, que na verdade é uma verdade percebida, inclusive. E aí se você cai na rede de uma mulher que você diagnosticou como narcisista, cara, cadê teu poder de escolha, irmão? Né? Cadê teu poder de escolha? Todo homem tem um poder muito foda, o poder de sair fora, velho. É isso. Esse cara não serve, tchau. É isso. Tchau, obrigado. Quando eu percebo que eu tenho uma ideia muito clara do que eu quero pra minha vida. Então meu trabalho é muito importante. As pessoas falam assim, o que é mais importante na tua vida? Meu trabalho. Ah, mas não é teus pais, não é teus filhos. Não, é meu trabalho. Boa. Né? Mas não vai ser tua esposa. Não, é meu trabalho. O meu trabalho é mais importante. Porque sem o meu trabalho eu não vou manter uma esposa, sem o meu trabalho eu não ajudo os meus pais, sem o meu trabalho eu não ajudo meus filhos. Simples assim. Se eu parar de trabalhar, eu simplesmente começo a ficar defasado em outras áreas que é necessário tanto quanto. Então, quando eu entendo isso, e aí alguém entra na minha vida, aí eu costumo dizer, né, no livro O Banquete de Platão, ele tem uma analogia à alma gêmea, né? Ele fala que a alma gêmea, né, trocando em outras palavras aqui, significa aquela pessoa que vem para sua vida e por ela existir na sua vida, você se torna melhor do que seria a sua vida sem ela. E vice-versa. Então, para mim, isso é muito claro.
Se uma pessoa vem e ao ponto, a gente pode fazer uma analogia com uma empresa, por exemplo, o casamento é uma empresa, né? Então eu solteiro, a minha empresa é onde eu tenho uma boa remuneração, eu viajo de avião, como nos melhores restaurantes, de repente entra alguém na minha vida, aí eu começo, em vez de ganhar a mesma coisa, eu divido aquela renda, eu já não ando mais de avião, eu vou de ônibus. Eu já não como num bom restaurante, eu já vou pro restaurante da esquina. Então eu começo a entender que, opa, peraí, alguma coisa tá desequilibrada aí, né? E aí eu preciso entender que a que ponto eu posso ajustar essa relação ou até que ponto eu posso entender que precisa haver a descontinuação dessa relação. Porque eu preciso seguir nessa jornada. Ou a pessoa soma nessa jornada e vem comigo e me potencializa, assim como eu também farei esse mesmo esforço para potencializá-la, ou cai fora, irmão. Cai fora. E cai naquilo que a gente conversou lá fora, né? Enquanto eu fumava um cigarrinho, você até comentou que você tá com uma... Acho que pode falar, né? Sim, você tá com uma pessoa hoje... Sim. Que tem justamente essa visão que o Givan falou, né? Que pegou... Me tirou do ponto A, me colocou no ponto B, que é muito melhor, sim, né? Muito melhor, sim. Me tirou de um lugar que eu tava que era perdido, tô completamente perdido, e me ajudou a encontrar a direção. Então, assim, cara, sobre o que ele falou, você tem que... Primeiro, você tem que entender que o Thiago falou, cara, tem que ter o poder de sair fora, você tem que ser homem o suficiente e falar, cara, ou soma ou some. Boa. Tipo, você não tem isso. Você tem que ter noção do que faz bem. Pô, é uma pessoa que você é obrigado a se relacionar, é uma mãe, uma irmã, ok, mas se não é, cara, o que você tá perguntando como lidar? Cara, você lidando, como? Ficando longe. Mais longe. Muito bom. Como lidar? Muito bom. Ficando melhor assim. Como lidar? Não precisa nem lidar, mano. Já longe já não lida, né? Desaparece.